O documentário A Morte Inventada está disponível no YouTube e trata de sérios conflitos e sequelas deixados às pessoas sobre a alienação parental. São casos verídicos, não deixem de assistir. Olá, estudante, como estão? Espero que estejam gostando do nosso curso. São assuntos palpitantes e que, de certa forma, fazem parte do nosso dia a dia. Nosso módulo de hoje trata sobre a alienação parental e o abandono afetivo. São temas bem polêmicos e atuais. A alienação parental é uma figura de psicologia ou da psicanálise e pode ser definida como qualquer interferência no desenvolvimento mental da criança e do adolescente, promovida por algum parente ou que esteja no convívio com a mesma, de forma a denegrir a imagem do outro genitor ou genitora. Você com certeza já ouviu falar nesta situação, ou até mesmo já chegou a presenciar algum fato semelhante. Para falarmos dos aspectos históricos, podemos citar que a doutrina científica considera que o psiquiatra norte-americano Richard Gardner, em 1985, identificou a síndrome da alienação parental nos processos de dissolução matrimonial e que ele atuava como perito. A síndrome é uma consequência da alienação, onde a criança ou adolescente apresenta comportamento agressivo, introspectivo e tantos outros sintomas que têm como consequência a atitude danosa da pessoa que a aliena. Pois bem, o direito tutela situações sociais e quando estas situações podem vir a causar dano à criança e ao adolescente, o que fazer? Após vários casos identificados nos litígios de guarda nos tribunais brasileiros, em 2010 foi editada a Lei 12.318, que altera o artigo 236 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990. Logo, em seu artigo 2º, a lei define alienação parental como: considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sobre a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Temos como formas exemplificativas do ato de alienar, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor ou da genitora no exercício da paternidade ou maternidade, dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar o contato de criança ou adolescente com o genitor, dificultar o exercício do direito de regulamentado de convivência familiar, omitir deliberadamente a genitor ou genitora informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas, alterações de endereço, apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares desse ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente, mudar o domicílio para local distante sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com outro genitor, com os familiares deste ou com os avós. Com a finalidade de regulamentar a possível suspensão do poder familiar em casos de alienação parental, em maio de 2022 foi editada a Lei 14.340. Dentre outros procedimentos, esta lei ressalta a obrigatoriedade de estudo psicológico e biopsicossocial de forma periódica. Temos em nosso ambiente virtual de estudo todos esses comandos legislativos, com seus devidos comentários. Não deixem de consultar. Sabemos que o ato de alienar, por vezes, é difícil de se identificar e que a criança ou adolescente vítima ou alienada sofre de forma silenciosa. O fato é que temos respaldo legislativo e que a família e a sociedade devem ficar alerta. Agora vamos falar sobre outra situação muito vivenciada e falada na mídia brasileira, o abandono afetivo. Já conversamos em outros modos na importância do afeto como valor jurídico e que o afeto é entendido como dever de cuidado.
O artigo 230 da Constituição Federal de 1988 define que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Este é o princípio da solidariedade familiar, que anuncia que os membros da família têm o dever de cuidar uns com os outros, e que este dever não é opcional. O abandono afetivo surge quando este dever de cuidado é negligenciado e causa dano à pessoa abandonada. No e-book, nós disponibilizamos julgados dos tribunais sobre este assunto, que está longe de ser pacífico. A afetividade é considerada o elemento principal da convivência familiar, no que tange à parentalidade. Daí, o pai ou a mãe que descumpre os deveres de convivência e cuidado poderá ser acionado a indenizar a pessoa abandonada. Muita polêmica paira sobre esse assunto. Como mensurar o valor desta indenização? Um valor pago poderá suprir este abandono? O amor tem valor? Bem, são questões importantes, sobretudo quando focamos na caracterização do dano, ou mesmo se alguma outra pessoa, tal como padrasto, tio, padrinho, etc., tenha suprido a figura materna ou paterna. Enfim, quando o assunto chega às portas do judiciário, cabe ao juiz e ao Ministério Público analisar cada caso. Podemos citar o caso emblemático da filha do jogador Pelé, Sandra Regina Machado Arantes do Nascimento, Felinto, que foi reconhecida pelo pai de forma litigiosa e pediu indenização por abandono afetivo, tendo sido negada pelo tribunal, sob a alegativa que, não tendo sido reconhecido como filha, o jogador não teria o dever de cuidado e nem o de convívio. Nesse sentido, foi aprovado o projeto de lei de número 4.294, em 2008, restando apenas a aprovação da Comissão de Justiça, que prevê indenização por abandono afetivo. Este projeto irá modificar artigos do Código Civil e do Estatuto do Idoso. Falamos em idoso, sim, pois existe o abandono afetivo inverso, quando os filhos abandonam os pais idosos. O dever de cuidado deve ser exercido de forma solidária e é considerado pela família como uma via de mão dupla. Fazendo o link com o tema do nosso curso, a socioafetividade vem a garantir que, mesmo sem laços sanguíneos, o ente familiar não seja abandonado e que isso não se reflita no seu desenvolvimento ou na sua velhice. Infelizmente, estamos caminhando para o final deste módulo. Não deixe de conferir o material complementar disponível no ambiente do aluno e nos vemos nas próximas aulas. Até lá!